Orar para Deus e se entrega ao Senhor nessa noite. Fica à vontade para orar, tá bom? Vamos lá. Senhor meu Deus e eterno Pai, estamos aqui na tua presença mais uma vez, Senhor Jesus. Te peço, Senhor Jesus, fala no meu coração e no coração de cada um que aqui está, Pai. Não venha ser nada pela carne, Senhor, mas sim pelo teu Espírito, Senhor Jesus. Venha, Senhor Jesus, me usar que eu venha ser boa filha das tuas vidas aqui, Pai. Em nome do Senhor Jesus, venha falar conosco essa noite, Senhor Jesus. Que eu consiga transmitir a tua mensagem vinda do céu, meu Pai. Venha abençoar a vida de cada um, Senhor Jesus, saúde de cada um. Venha, Senhor Jesus, abençoar, Senhor Jesus, saúde física, Senhor, mental e espiritual de cada um que aqui está, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que eles venham estar com o coração e olhos abertos, Senhor Jesus, para ouvir, Senhor, o que o Senhor tem para falar a nossos corações essa noite, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E agora vamos iniciar. Só essa glória de Jesus. Para mim é imensa felicidade estar aqui hoje, honrando o que o Senhor quer na minha vida, né? Ontem eu fiquei com medo porque eu falei, Jesus, me dá força para pegar amanhã, porque ontem eu passei mal. Eu não me alimentei direito e o corpo não aguentou. Aí eu falei, mas que o Senhor me dê força para pegar hoje, no caso, né? E graças a Deus estou aqui, para a honra e glória de Jesus. Eu quero que vocês abram a Bíblia em Mateus, capítulo 17, versículo 15. Bom, um pouquinho antes, Jesus estava no monte, né, com Pedro, Tiago e João. E lá ele se transfigurou, que ele ficou branco e com as vestes brancas, né? E ele brilhava como um sol. E aí nisso, depois descendo, tinha alguns discípulos na parte de baixo, onde tinha uma multidão, né? Nisso que ele descia do monte, ele viu aquela multidão. E nisso chegou um pai com um menino. E ele clamava para Jesus que o filho dele era lunático. Uma hora o inimigo tentava jogar ele no fogo e outra hora na água. E os discípulos não conseguiram expulsar o demônio daquele menino, né? Isso se encontra nesse versículo aqui, 15. No versículo 14, tá? E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele e dizendo, dele Jesus, né? Senhor, tem misericórdia do meu filho, ele é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai em fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. Jesus respondendo disse, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. Nisso Jesus repreendeu o demônio do menino, e ele ficou sarado, e ele até disse que aquele demônio só saía com jejum e oração. E aí depois em particular os discípulos foram perguntar para Jesus por que eles não conseguiam, né? Ele respondeu que eles não tiveram fé. E aí isso está no versículo 20, e a gente vai ler junto. Jesus lhe disse, por causa da vossa pouca fé, porque em verdade vos digo que se tivesse fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta caça de demônios não se expulsa senão por jejum e oração. E aqui, completo o que eu falo, né? Eles tiveram pouca fé. Para a gente manter nossa caminhada com Cristo, é importante, muito importante ter fé. É uma das bases que nos mantém de pé, né? É a fé. Alguns casos que se repetiram, que eles tiveram pouca fé também, foi quando Jesus estava no barco. Jesus dormia no barco e eles ficaram desesperados por causa daquela tempestade. E eles falavam, Jesus está dormindo ali, o que a gente vai fazer, né? Nisso Jesus acordou e repreendeu a tempestade e o mar se acalmou e eles puderam seguir viagem, né? Uma pessoa que teve bastante fé foi Jó diante das adversidades que ele viveu, né? Ele não se deixou abalar pela fé, por aquele problema que ele estava passando, né? Também a mulher do fluxo de sangue, ela vivia com aquele problema de fluxo de sangue que era desregulado, né?
E aí ela vivia sangrando e a multidão achava que ela tinha uma doença séria e tudo, até discriminava ela, né? E nisso ela, diante da multidão, ela tocou na orla de Jesus. E aí ele perguntou quem tinha tocado. E aí uns dos discípulos falaram: mas Senhor, tanta gente aqui nessa multidão, muitos te tocam, né? Aí ele falou: não, mas de mim saiu virtude, e ela foi curada. Essa teve fé e pôde vivificar essa fé, né? Mas agora eu queria falar, e quando não dá certo? E quando Jesus fala não? Como que ele se manter a sua fé? Será que vai se manter a mesma? Tem gente aí que fala: já que Jesus não fez aquilo para mim, eu também não vou mais ir para a igreja, não vou louvar mais, não vou adorar mais. Eu conheço bastante gente assim, eu era uma delas. Eu era uma delas e graças a Deus, Deus transformou e veio mudando meu coração, né? Nisso, vou contar um pouquinho da minha história. Nunca conto meu testemunho, mas vou contar. Desde pequeno eu tive problemas de saúde, né? Quando eu não passava na USP, eu tinha que estar nas clínicas e sempre de um lado para o outro. E aí, desde que eu nasci até os 6 anos de idade, teve epilepsia, crises de hipoglicemia, e me sofrendo e várias vezes ficava internado. E eu não aguentava mais tomar tantos remédios, tantos antibióticos. Tomava Gardernal, Escarmazepina, que eram remédios fortes, né? Me deixava mal também, deixava meio fraco e estressado, nervoso também, que eram os efeitos do remédio, e me deixava inchado também. E aí eu falei: Senhor, até quando isso, né? E eu falava pra minha mãe que eu era criança, não entendia direito por que daquilo, né? De acordar de madrugada para ir lá para as clínicas e tal, e passar o dia inteiro lá, era muito cansativo. E eu falei: Senhor Jesus, não aguento mais, né? E aí a minha mãe foi tirando o remédio aos poucos e teve fé que Jesus ia curar. E realmente Jesus me curou. Hoje, para a honra e glória de Jesus, estou aqui pregando, louvando e adorando a Deus acima de tudo, né? Mesmo não merecendo, Ele teve misericórdia de mim. E eu reconheço isso. E aí, depois, um pouquinho mais para a adolescência, eu vivi outro momento difícil na minha vida. Eu não tinha uma igreja fixa, né? Eu cheguei de São Paulo, lá em São Paulo eu ia para Brasil para Cristo e aqui não tinha uma igreja fixa, cada hora eu estava em um lugar. Aí eu falei: meu Deus, né? Me ajuda, né? E aí nisso começou a aparecer os problemas dentro de casa. Problemas de casal dentro de casa, com os meus pais, era problema financeiro, era problema emocional que eu tinha também. Ficava muito estressado, muito nervoso por aquela situação. E eu não aguentava mais. Sempre que eu ria, era um riso diferente, não era um riso de alegria, era um riso de máscara para esconder o que estava passando. E aí nisso eu falei: Jesus, não aguento mais isso. Eu falei: eu quero ser feliz. Falei assim para Deus: eu quero rir, mas rir com vontade, rir de alegria. E aí nisso, sempre andando, chorando, ainda tinha timidez que me ajudava muito, né? Porque eu não conseguia me abrir para os outros e os outros não percebiam o que estava acontecendo comigo, né? Porque eu escondia. E aí nisso, vários problemas de ansiedade também. Comecei a ter um pouquinho de depressão também. Eu falei: Jesus, me dá forças, né? Sempre chorando, mas sempre na dependência de Deus, mesmo não tendo uma igreja fixa, sem nada. E aí, durante aquele tempo, eu fui à coluna de casa. E aí nisso, um dia eu conversei com a minha mãe e eu falei assim: Jesus, eu queria ter uma igreja fixa. Eu já até contei esse testemunho aqui, mas vou contar de novo. Vai que o dia que eu contei, às vezes não tinha a quantidade de gente que tem hoje. Eu falei: Jesus, eu queria ter uma igreja fixa, queria ter um pastor que pudesse conversar, queria ter os irmãos, participar das festividades, participar do grupo de jovens, porque eu quero aproveitar a minha mocidade ainda, né? E aí, nisso minha mãe falou: vai orando para Deus. Eu queria me batizar, só que eu tinha timidez. Aí a minha mãe falou: vai orando para Deus que Ele vai abençoar. E aí nisso eu fiz. Aí um dia a Denise me mandou mensagem: Vinícius, você quer se batizar? Acho que naquele dia eu não dei nem bom dia para ela. Eu falei: eu quero, vocês que me querem. Aí deu certo de se batizar, começar a vir para a igreja. E aqui estou eu, graças a Deus, com o meu pastor que conversa com ele, os irmãos que eu amo de paixão. Eu amo cada um de vocês todos me ajudam na caminhada. Participo do grupo de louvor aqui, graças a Deus.
E também estou aqui pregando, que foi um sonho, porque antigamente só pregava no meu quarto, sozinho, para os grilos. Hoje eu prego para vocês, graças a Deus. Mas foi importante isso que eu passei, porque para a gente entender que não é no nosso momento, não é no nosso tempo. Desde esse período que eu passei por essa dificuldade até hoje, foi um período, não foi na minha hora que eu falei, Jesus, não aguento mais, ele, então tá bom, vou te ajudar. Não foi assim. E acredito que aconteceu isso com os discípulos também, não foi na hora deles. E quando ele acalmou o barco, eles estavam desesperados, né? Jesus apareceu e acalmou o barco. E faltou fé quando eles foram expulsar os demônios. E é muito importante a gente ter fé, gente. Muito importante mesmo. Eu fiz planos. No ano passado eu fiz planos. E aí nenhum deles deram certo. nenhum deles deram certo. Falei, Jesus, né? Eu não posso fazer assim, um contato, Jesus não fez, rasguei. Não é assim. Tem que continuar adorando a Deus, louvando, pelo que Ele é, não porque Ele faz na nossa vida, entendeu? A gente não pode ser desse jeito hipócrita. Porque quando Ele morreu lá na cruz, Ele não morreu igual eu vi uma pregação, por carro que a gente pede, por financeiro ou qualquer outra coisa material. Ele morreu na cruz pela nossa salvação, no nosso lugar. Ele se fez maldição em nosso lugar, para que a gente pudesse ser livre e adorar o Senhor. E então a gente não pode ser hipócrita porque Ele não fez isso, eu também não vou adorar Ele. Porque não foi esse sentido Ele ter morrido na cruz, né, gente? E nisso eu falei, Jesus, me ajuda, né? Dê força. E com fé, essas coisas ainda não se realizaram, mas eu estou aqui glorificando e louvando a Deus, porque eu adoro pelo que Ele é, não pelo que Ele faz na nossa vida, né? E eu agradeço Jesus por estar aqui, louvando a Deus e adorando a Deus. E eu queria fazer uma reflexão também. Será que a gente também não diz não para Deus? Que a gente só fala de Deus dizer não para a gente, né? Para as coisas que a gente pede. Mas será que a gente também não fala não para Deus? Quando Ele nos chama para orar e a gente não ora. Quando chama para pregar para alguém, a gente não prega. Quando chama para vir para a igreja, a gente bate cansaço e não vai. Será que a gente também não diz não para Deus? E aí, por que quando a gente quer as coisas, a gente sabe pedir, mas na hora de servir, a gente não serve? É uma reflexão que eu fiz comigo mesmo, porque a gente tem fases, né, gente? Ninguém é um super crente aqui que está firme todos os dias. A gente é pecador, cai, falha, às vezes tem dias que está fraco, que não tem força nem para orar, mas é nesses momentos que a gente tem que se agarrar mais em Deus. Porque na Bíblia diz que quando estamos fracos é que estamos fortes, porque a gente tem que lutar contra o nosso eu mesmo para continuar na batalha. Nem sempre a gente vai estar forte, mas às vezes Deus nos usa em cacos, ainda assim, para pegar para as pessoas, para levar a palavra do Evangelho. E é isso, gente, ter fé que o Senhor é maravilhoso na nossa vida e adorar pelo que Ele é, não pelo que Ele faz. Isso vem, na palavra de Deus diz, buscar o Senhor nos céus e as mais coisas são acrescentadas, ou seja, busca o Senhor primeiro, depois as coisas Ele vai preparando. Uma coisa que me chama a atenção também se Ele cuida das aves do campo e das flores, que duram tão pouco tempo, por que Ele não vai cuidar da gente, que é um ser humano tão complexo que Ele mesmo criou, para pregar o Evangelho por aí? Que essa é a nossa missão, pregar o Evangelho a toda criatura. E é isso, gente. Muito importante seguir na caminhada de Deus, mesmo quando tudo dá errado. Quando dá certo, amém. Quando dá errado, tem que ir buscar Deus também, porque Ele é o nosso Salvador, o nosso ajudador no momento de bonança e de tempestade, de deserto também. Como a gente disse aqui, que não precisa transformar pedras em pães, e nem nada disso, porque a gente não precisa provar nada para ninguém. A gente tem que viver com Deus a realidade que é. Às vezes as coisas dão certo, às vezes não dão também, e amém. É isso, tem que continuar servindo a Deus, apesar de tudo que dá certo e tudo que dá errado também. É a fé, gente. Na própria palavra de Deus falou que se vocês tiverem o tamanho de uma fé, do tamanho de um grão de mostarda, e falar para esse monte, vai da cá para lá, ele vai. Amém, irmãos?
E agora eu queria ler para não ficar só nas minhas palavras, né? Eu perdi aqui. Mas é isso, gente. Seguir agarrado no Senhor, que Ele é maravilhoso em nossas vidas, e continuar a caminhada com Deus. É muito importante. Às vezes a gente, porque o irmãozinho não dá a paz do Senhor pra gente, a gente fala, não vou mais pra igreja. Né? Às vezes o irmãozinho também estava no dia ruim, gente. Não é assim, todo dia a gente está bem, né? Então é continuar a caminhada do Senhor. E Ele nos ajuda, o Espírito Santo vai nos conduzindo. Eu tenho uma outra coisa para falar também. Não sei se vai ser o mesmo tema abordado, né? Você pedir direcionamento de Deus. Às vezes a gente segue assim com as forças das nossas próprias mãos, né? E muitas vezes não é assim. Você tem que fazer assim. Mas sempre pedir o direcionamento de Deus para tudo que for fazer. Seja no negócio que for fechar, ou nas situações do cotidiano mesmo. Eu fui pedindo para Deus que Ele me desse olhos de águia para coisas do dia a dia, coisas que eu estava fazendo que Ele não conduzia como cristão fazer, e também músicas, que tudo isso, o mundo físico é real, mas o espiritual também é. Eu fui pedindo para Deus porque assim como existe o bem, existe o mal também. E aí nisso eu fui pedindo direcionamento de Deus, né? E aí Ele foi me mostrando as músicas que eu escutava, que quando eu botava para escutar, Ele falava assim, será que é para você mesmo estar escutando isso? Será que condiz com um cristão escutar uma música dessa? Não era nem música assim tão feia, mas que falava coisas que não condiziam com o cristão escutar, né? Séries que eu assistia, coisas que eu assistia na TV, séries que tinha pinga, traição, essas coisas. Não condiz para o cristão estar assistindo, né, gente? Vamos tomar cuidado, porque a gente abre um portal que só traz coisas ruins na nossa mente, que a gente vai absorvendo como uma esponja. Tanto que se você se alimentar da palavra de Deus, louvores, assistir filmes que te edificam, você vai ficar edificado e forte na mente. Mas se você também assistir coisas que não deve, vai só pegar o que não presta, você vai absorver. Tudo a gente absorve. Esse é uma reflexão que eu gostaria de trazer. E fé acima de tudo, mesmo quando tudo dá errado. Amém? Eu gostaria de... Foi uma pregação rápida, mas se Deus quiser, eu creio que tocou em corações aqui, porque tocou o meu, né? Às vezes a gente acha que é uma coisa... Às vezes não é um tema... Pode até não parecer tão relevante para alguns, mas eu tenho certeza que Deus tocou no coração de alguém aí, assim como tocou o meu, para falar no coração de vocês. Que antes mesmo de eu trazer a palavra para vocês, Ele fala comigo. E eu estava preparando a palavra e era de madrugada já. Eu falei, meu Deus, eu vou falar isso mesmo. Como que eu vou falar isso, né? Mas Deus vai desembaraçando e vai mostrando o caminho que deve seguir, né? E eu honro e louvo a Deus por tudo que Ele fez, porque até aqui me ajudou o Senhor. Ele, não pelas coisas que a gente pede e faz, mas se as coisas não estão dando certo para você agora, tenta olhar o passado, o tanto que você já viveu e o tanto que Deus te ajudou até chegar aqui. Eu mesmo, eu olho as coisas que às vezes não deu certo, mas eu olho um pouquinho para trás também, a minha vida de antes. E eu vejo que eu estou, graças a Deus, no céu, vamos dizer assim, porque graças a Deus eu encontrei a Cristo, Ele tem me transformado, que a gente é vaso, né? Ele vai lapidando. E eu olho para trás assim e falo, meu Deus do céu, tem misericórdia, mas eu te agradeço, Jesus, por ter me renovado, me restaurado, né? Me feito uma nova criatura em tua presença, né? E eu agradeço a minha oportunidade e eu gostaria de encerrar com uma oração. Mais uma vez. Nossa palavra.